Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o MembroPod, o seu canal de podcast de estudos da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. As descobertas arqueológicas confirmam o Livro de Mórmon? As descobertas sobre os Incas, Maias, Astecas estão relacionadas com os Lamanitas, Nefitas e com a história que o Livro de Mórmon conta? A Bíblia, por exemplo, é um livro usado em praticamente todas as nações, é o livro mais vendido no mundo e por isso muitas pessoas, muitos estudiosos usam a Bíblia para tentar linkar com outras descobertas históricas, fazendo assim uma análise da história da Bíblia com análise de outros historiadores, outras comprovações históricas que levam a linkar a Bíblia com a história real da humanidade. Nós, como membros da igreja, levamos em consideração o Livro de Mórmon sendo um livro mais correto do que a Bíblia, mas, querendo ou não, o Livro de Mórmon ele não é tão vendido quanto a Bíblia, uma questão mundial. Então, automaticamente, tem menos estudiosos, menos pesquisadores correndo atrás dessas comprovações, desses estudos. Aqui nos podcasts a gente já levantou alguns estudos feitos sobre o Livro de Mórmon, feitos por Brigham Roberts, Thomas Murphy, Michael Marquardt, mas mesmo não se comparando com os estudos já levantados sobre a Bíblia, ainda assim o Livro de Mórmon tem bastante informação que às vezes passa despercebido pela gente como membro da igreja, porque como a gente já verificou aqui nos nossos episódios, a igreja não incentiva muito os membros correrem atrás dessas informações. Se as informações contribuem para a veracidade do Livro de Mórmon, obviamente a igreja vai usar essas informações para construção da imagem do Livro de Mórmon e ela própria vai expor para os membros essas informações. Mas se elas não ajudam, é melhor que não atrapalhem. Agora a pergunta é, por que essas informações atrapalham? Elas são falsas? Elas são, será, informações distorcidas para tentar derrubar o Livro de Mórmon, sendo uma grande obra da oposição, comandadas talvez por Satanás, que influencia esses pesquisadores na sua obra de destruir a Igreja de Deus? Ou são pesquisas sérias levadas por pesquisadores que buscam a verdade e, na verdade, não estão se importando em derrubar ou não o Livro de Mórmon, mas levantar fatos? E a igreja estaria agindo assim como a Igreja Católica na Idade Média, bloqueando essas informações e condenando seus pesquisadores. Assim como a Bíblia, o Livro de Mórmon, ele se apresenta como o quê? Um livro, um registro histórico de revelações de Deus à raça humana. Então, ambos os livros, eles falam de Jesus Cristo e também de vários profetas aparecendo e se assume que são pessoas verdadeiras vivendo em tempos e lugares específicos dentro da história humana. Essas afirmações históricas, elas impulsionam pesquisadores, eruditos a buscar evidências. Então vamos buscar evidências para conseguir comprovar a existência desses povos e desses eventos que estão ali descritos no Livro de Mórmon, ou na Bíblia. E assim contribuem para a arqueologia desses livros. O Michael Cole, que é um arqueólogo da Mesoamérica, a gente já falou sobre ele no episódio anterior, ele falou assim: os fatos como são não mostram nada, absolutamente nada, em nenhuma escavação do Novo Mundo que possa sugerir ao observador desapaixonado que o Livro de Mórmon, como pretendia Joseph Smith, seja um documento histórico relacionado com a história dos antigos imigrantes a nosso hemisfério.
Então, basicamente, os estudiosos da Bíblia, quando eles fazem os estudos da história e depois comparam com o que está escrito na Bíblia, eles conseguem encontrar muita relação, né? Não relação a todos os eventos, mas a Bíblia tem muitos milênios, né, de história, mas conseguem sim achar relações, né? Pessoas reais, lugares reais, eventos reais. Agora, o que o Michael Cole, que é um arqueólogo especializado na América aqui, Central, que é onde a igreja alega que teve a maior movimentação ali, né, dos lamanitas, nefitas, jareditas, esse pesquisador falou que ele não consegue encontrar. Então, se tem um observador que não é aquele defensor ferrenho do livro de Mórmon, ele vai ver que não tem conexão. Porque o defensor do livro de Mórmon, ele já vai chegar com aquele viés de confirmação que a gente já falou anteriormente. Ele já vai chegar com toda a história do livro de Mórmon na mente e ele vai tentar conectar as coisas que ele encontrar com o livro de Mórmon. E às vezes não tem conexão, simplesmente aquela conexão foi forçada. Será que essas pesquisas, será que essa afirmação do Michael Cole está correta? Então, as pesquisas arqueológicas, elas têm um limite onde elas podem chegar, né? É muito difícil você conseguir encontrar algumas informações que a fé defende. Por exemplo, na Bíblia, não foi comprovado arqueologicamente que Adão e Eva existiram e que tinha uma árvore, eles comeram desse fruto e tinha uma cobra e eles foram expulsos. Não tem arqueologicamente como comprovar essa história cientificamente. Então, da mesma forma é com o livro de Mórmon. Então, alguns eventos eles não têm como serem comprovados. Ou você acredita pela fé ou não acredita. Mas isso é uma pequena parte que não pode ser comprovada. Uma boa parte, sim, pode ser feito estudos e ser encontrado evidências dessas, por exemplo, né, civilizações, né, de pessoas que existiram, de construções que existiram, da geografia daquela história. Então, esses estudos desenvolvidos por pessoas sérias que são, né, profissionais nessa área, por exemplo, né, da historiologia ou arqueologia, podem ajudar a avaliar a credibilidade daquela história. Então, né, do que a gente está falando aqui, da história do livro de Mórmon, da história dos antigos habitantes das Américas. Então, as evidências encontradas a respeito dessas histórias do livro de Mórmon poderiam impactar na nossa confiança dessa mensagem espiritual também. Ou seja, se os historiadores arqueólogos conseguem encontrar muita evidência que comprova as histórias do livro de Mórmon, isso auxilia nessa mensagem espiritual. Bom, vamos levantar algumas considerações geográficas aqui sobre o livro de Mórmon. O livro de Mórmon, ele descreve o mundo dos habitantes ali das Américas como uma terra em forma de ampulheta, sabe? Grande, diminui no meio e depois aumenta de volta. O que consistia da Terra do Norte e da Terra do Sul, que eram rodeadas e conectadas por uma pequena língua ali de terra, né, entre essas duas terras. Então, né, parece bem como a América Central que é descrita ali. Tá em Alma 2232, para quem quiser dar uma acompanhada. Então, antes de aplicar uma arqueologia ali para avaliar o livro de Mórmon, a gente precisa primeiro, né, localizar onde são essas terras para depois poder fazer uma avaliação. Por isso a igreja tem afirmado que aproximadamente ali, né, Leí desceu perto do Equador e subiu e habitou ali perto de Guatemala, ao sul do México. Então, no estudo que eu tenho feito aqui, o que está aparecendo para mim é que hoje a igreja assume essa terra, só esse pedacinho ali, né, do sul do México, perto da Guatemala até o Equador, só esse pedacinho ali, como a história do livro de Mórmon toda passou por ali. O que fica difícil de explicar, né, como que as placas estavam lá em Nova York. Mas está parecendo que Joseph Smith e os primeiros profetas da igreja afirmavam que eles ocupavam toda a América. Tem um material que é o livro Compendium of the Gospel, segunda edição, é de Salt Lake, escrita por George K. Cannon, em 1884, página 289.
fala sobre a viagem de Lehi para as Américas e mostra que Joseph Smith indicava a costa do Chile como o lugar onde Lehi tinha descido. Tem muitos eruditos mormons, membros estudiosos que são da igreja, que se opõem aos ensinamentos quando se trata, de geografia, de arqueologia ou da história do livro de Mórmon. Por quê? Porque eles concluem que esse panorama tradicional ensinado na igreja, esse panorama geográfico do livro de Mórmon, ele não tem quase nada a ver com a realidade. E a igreja tem preferido não discutir sobre esses assuntos. Esses assuntos já foram levantados aí há 100 anos e não tem sido discutido sobre isso, uma conclusão sobre essa história toda. Por exemplo, enquanto o livro de Mórmon ele deixa bem claro que essas civilizações rivais aí de nefitas versus lamanitas, eles se centraram ali perto daquela pequena língua de terra, que é a América Central. Ao mesmo tempo, o livro de Mórmon diz que eles concordaram em se reunir para uma batalha épica final ali no Monte Cumorah, que era em Nova York. Para quem quiser acompanhar essa batalha, está em Mórmon 6, do 1 ao 6. Então, o que está mais difícil de ser explicado nessa história geográfica do livro de Mórmon, é como que eles sempre viveram ali na América Central, tudo aconteceu ali e de repente eles se reuniram para uma batalha lá no norte, lá em Nova York. Então, esse é um problema. Outro problema é de quem foram os primeiros habitantes das Américas. Por quê? Porque diz que ali perto de 2000 a.C., os Jareditas vieram para uma terra ali, vamos dizer assim, virgem de pessoas, não tinha ninguém, mas não sei direito se o livro de Mórmon afirma isso. E depois, posteriormente, ali 600 a.C., chegou Lehi com a sua família e também foi encontrado ali os Mulequitas, que vieram, parece que também em torno da mesma época, para as Américas também, um outro povo. Quem tá lembrado? Então, só para situar vocês, Omni 1, 14 ao 21, fala o quê? Fala que Muleque, o filho do rei Zedequias, saiu de Jerusalém e trouxe um grupo por volta ali de 587 a.C. e migrou para as Américas, inclusive eles que encontraram Coriantum, que foi o último sobrevivente lá do povo dos Jareditas, aquele povo que veio 2000 anos antes de Cristo, então 1500 anos antes desse pessoalzinho aí, e ele era o rei dos Jareditas e também foi o único sobrevivente daquela nação. Foi encontrado ali pelo pessoal de Muleque. Mas o que a ciência fala sobre essa habitação das Américas? As evidências arqueológicas mostram conclusivamente que o hemisfério ocidental, esse pessoalzinho das Américas, se povoou muito antes disso, foi 10.000 anos antes de Cristo, por asiáticos orientais que emigraram ali através daquele estreito de Bering, que eu já falei. Então seriam esses povos, os mongóis, que seriam os antepassados dos índios americanos, segundo aquele instituto famoso que eu falei dos Estados Unidos, o Smithsonian Institute. Sobre essa questão eu volto a afirmar, não lembro de algum lugar nas escrituras, ou em materiais da igreja, a igreja citando que os Jareditas, os Nefitas foram os únicos ou primeiros habitantes das Américas. Pode ter tido outros povos anteriores que foram totalmente destruídos e se iniciou uma nova ocupação dessas terras por esses outros povos que estão contados ali no livro de Mórmon. Mas essa questão do 10.000 anos bate de frente com até a própria história religiosa no contexto geral, porque a Bíblia conta que a Terra teria aproximadamente ali 5, 7 mil anos, eu acho. Numa pesquisadinha rápida aqui no chat GPT, fala o que? Segundo a interpretação literal da Bíblia, a Terra tem uma idade estimada entre cerca de 6.000 a 10.000 anos. Isso é calculado com base nas genealogias mencionadas no Antigo Testamento ali, desde Gênesis, No entanto, é importante observar que a ciência moderna, incluindo a geologia, a paleontologia, a astrofísica, fornecem evidências sólidas de que a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Essas evidências incluem datação de rochas, análises fósseis, compreensão do sistema solar, enfim.
Muitas pessoas reconciliam suas crenças religiosas com a ciência, aceitando a ideia de que a narrativa da criação da Bíblia pode ter um valor simbólico, né, ou metafórico. Portanto, as opiniões sobre a idade da Terra podem variar amplamente entre diferentes indivíduos e grupos religiosos. Enfim, né, como a gente está falando sobre ciência e o Livro de Mórmon, né, vale mencionar isso aqui. Então, se eu, Ozzy, né, tenho um ponto de vista religioso sobre a criação da Terra e a idade da Terra e todos esses assuntos, antes de descartar o que os cientistas dizem, os estudiosos falam sobre essa datação de 4 bilhões de anos, eu vou analisar os estudos deles e entender como eles chegaram nessa conclusão. Tá? Eu não vou simplesmente, ignorantemente, descartar essas informações. Bom, vamos dar uma lida aqui no que esse Instituto Smithsonian fala sobre os habitantes das Américas. Os índios americanos são fisicamente mongoloides, né, do povo mongol, e, portanto, devem ter se originado na Ásia Oriental. As diferenças na aparência das várias tribos do Novo Mundo, né, então hoje, né, por que a gente tem diferenças nessas tribos, né, se deve ao quê? A variabilidade inicial de seus antepassados asiáticos e adaptações sobre vários milênios aos ambientes variados no mundo, e também os diferentes graus de intercriação com povos de origem europeia e africana em tempos pós-colombianos. Essa diferença entre eles é por quê? Porque tinham diversos povos mongóis que vieram para cá, então eles tinham as suas diferenças. Também o trabalho aí de milênios que fazem, sim, né, adaptações sobre o povo, e também, né, essa mistura depois que chegou o pessoal da Europa, trouxeram os africanos também, e teve ali uma mistura, então, né, temos essas variedades. Então não tem evidência sobre assim, uma longa viagem marítima antes da chegada ali dos vikings na Groenlândia, em torno de 1000 depois de Cristo. Então os estudiosos conseguem encontrar evidências dessas viagens longas, migrações marítimas de 1000 anos atrás, mas o que o Livro de Mórmon propõe é que teve esse povo de Lehi 2600 anos atrás fazendo essas migrações marítimas. A gente está falando de viagem longa, tá? E a gente está falando sobre evidências encontradas, tá? Então pode ser que existiu, mas não tem evidências. E se, no caso do Livro de Mórmon, existiu essa migração, né, de Jerusalém, do povo de Lehi, a composição da população desse novo mundo não foi significativo, porque não são encontrados vestígios, tanto por DNA, que a gente já viu em alguns episódios anteriores, quanto por achados arqueológicos que consigam linkar essa proposta feita aí pelo Livro de Mórmon. Então são algumas incoerências que comprometem a veracidade do Livro de Mórmon, né, ou deixam em questão porque não batem com a realidade geográfica. E essa teoria da geografia limitada, que a gente já citou em alguns episódios anteriores, foi uma proposta de estudiosos da igreja para tentar defender a história do Livro de Mórmon. Então eu acho que o cara com maior influência na defesa dessa história da geografia limitada é o professor John L. Sorenson, que é da Universidade de Brigham Young, que tenta, né, dizer que o Livro de Mórmon aconteceu só numa área de 640 metros ali de comprimento da América Central. Então, né, eles não foram tanto para o norte nem para o sul para tentar corrigir essa situação, mas ao mesmo tempo entra em conflito com algumas outras informações da igreja, por exemplo, né, como que as placas, como que a batalha aconteceu em Nova York. E também, né, ele entra em contradição com os primeiros profetas da igreja, Joseph Smith, os primeiros profetas que relatavam que aconteceu em toda a América, e depois ele tenta reduzir ali para corrigir e acaba complicando, né, cobre a cabeça e descobre os pés. Fora que todas essas narrativas elas não conseguem produzir alguma evidência arqueológica de fato que possa se identificar com os nefitas e os lamanitas, né? Inclusive, vários professores da Brigham Young reconhecem essa situação. Outros dois problemas sobre a geografia do Livro de Mórmon é que, se você considera que o Livro de Mórmon só aconteceu na América Central,
quando o livro de Mórmon fala ali, as terras do norte e as terras do sul, estaria falando então só dentro da América Central. E cara, a América Central, para quem der uma olhadinha no mapa, ela é na diagonal, não tem norte e sul. E a gente sabe, né, se o povo de Lei veio lá de Jerusalém, eles já usavam o sol para determinar, né, leste, oeste, norte e sul, né? Então assim, ia ficar meio difícil você falar, tipo, as terras do norte, as terras do sul, né, quando é na diagonal. Mas enfim, né, ainda não, eu não considero como um problema muito grande. Assim como também quando o livro de Mórmon lá em Elamã 3.8 fala sobre o Mar do Norte e o Mar do Sul, o livro de Mórmon basicamente, né, no panorama tradicional, quer dizer lá, tipo, o mar lá em cima no Ártico e o Oceano Atlântico lá embaixo, né, passando pela América do Sul, lá na pontinha de baixo. E que mar seria esse se considerasse que o livro de Mórmon só aconteceu na América Central? As águas ali na diagonal? Mas enfim, a gente levantou essa informação sobre a teoria da geografia limitada, que tentou defender, né, tentou argumentar e responder alguns dilemas do livro de Mórmon, mas alguns líderes da igreja condenaram essa teoria. Por exemplo, Joseph Fielding Smith, o 10º presidente da igreja, Harold B. Lee também, e Bruce R. McConkie. Até que em 1979, né, o jornal Church News, oficial da igreja, chamou essa teoria de prejudicial e um desafio às palavras dos profetas com respeito ao lugar onde Moroni enterrou os registros. Então, só para finalizar essa parte sobre a geografia do livro de Mórmon, ela apresenta, vamos dizer assim, um dilema teológico, né? De um lado, tem um panorama tradicional ali da igreja que produz uma série de feitos improváveis, não poderiam ter acontecido se for considerar a América como um todo, incluindo também aquele teste de DNA que foi feito. E por outro lado, né, se for colocar que o livro de Mórmon só aconteceu na América Central, vai contra as declarações do próprio Joseph Smith, os primeiros presidentes ali da igreja, e também choca com essa questão, né, de como que as placas foram ser encontradas lá em Nova York, como que essa grande batalha final aconteceu lá. Bom, outras problemáticas, outras contradições encontradas no livro de Mórmon é em referência a alguns animais, plantas, metais e tecnologias que são citadas no livro de Mórmon, mas que os estudos arqueológicos e científicos não conseguem encontrar evidência. Então a gente chama isso de anacronismo, é algo que não se encaixa na época ou no lugar que se afirma, né, ser encontrado. Em 1973, aquele arqueologista famoso, a gente já comentou sobre ele, né, Michael D. Cole, da Universidade de Yale, ele é especialista na América Central, tá? E ele falou que, pelo que eu saiba, não há nenhum arqueólogo profissional ou treinado que não seja Mórmon que veja qualquer justificativa científica para acreditar na história do livro de Mórmon. E eu até gostaria de declarar que alguns arqueólogos mormons se juntariam a esse grupo. Outra problemática levantada sobre a questão do livro de Mórmon é aquele, né, do DNA que a gente já viu em alguns episódios anteriores. O DNA não bate. Tinha que ser relacionado com o povo lá de Jerusalém, os hebreus, mas não consegue bater esse exame de DNA com eles. Então, ou você tem que ignorar, rejeitar ignorantemente todas as pesquisas, estudos, ou você vai entrar nesse conflito aí. O que me deixa chateado, né, Ozzy, é que, cara, é assim, quando os estudos batem com as questões da igreja, né, a igreja ou os próprios membros vão levantar essa informação num pedestal como mais uma evidência de que o livro ou que a igreja são verdadeiras. Tudo bem, acho válido, né? Mas o problema, para mim, é quando não batem, ignorantemente você rejeita e você chuta para longe. Não gosto disso, não é assim, né? Se não bate, você faz uma análise, você argumenta sobre aquilo. Então, bom, dentro desses problemas anacrônicos aí que não batem entre o livro de Mórmon e a realidade histórica, é que o livro inclui a existência de bois e vacas, né? A igreja tenta se defender dizendo que eram bisões. Na verdade foi traduzido como boi e vaca, mas na verdade está se referindo aos bisões que existiam nas Américas,
Mas, né, não tem nenhuma evidência de que o bisão era um animal domesticado, que conseguiria facilmente ser domesticado como, né, hoje a gente tem criações de bois e vacas. Mas, né, uma tentativa de explicação. Pode ver mais sobre esses detalhes em Éter 9:18. Os estudiosos alegam que o animal de grande porte domesticado nas Américas seria a lhama. Uma outra explicação também que a igreja dá em relação a, né, a chamarem de vaca, por exemplo, os índios de Delaware chamam os veados de vaca. E os índios ali da região de Miami chamam as ovelhas de parecidos com vaca. Os cavalos, eles são citados ali no livro de Mórmon 14 vezes, né? Em 1 Nef 18:25, por exemplo, vou citar alguns, né? Alma 26, 20, versículo 6. Em Éter 9:19, tá? Mas não tem evidência de que tenha existido o cavalo nas Américas dentro desse período ali de 2500 a.C. até 400 depois de Cristo. A única evidência de cavalo encontrada no continente americano é do período pré-histórico, né? E eles se extinguiram milhares de anos antes dos eventos do livro de Mórmon. Ozzy, mas pode ser que eles não se extinguiram, então. Bom, aí você vai lá e você entra nos estudos sobre a existência de cavalos e vê o que os cientistas, os estudiosos levaram em consideração para desenvolver esse estudo, tá? Eles acreditam que os cavalos desapareceram das Américas por volta de 10 mil anos atrás. Então, será que a palavra cavalo foi usada para algum outro tipo de animal? O professor da BYU de antropologia, o professor Raymond T. Metheny, ele fala assim: quero dizer que em Alma ele usa o estábulo preparando os cavalos para o rei Lamoni, e também ele prepara as carruagens do rei porque farão uma viagem de uma cidade a outra sobre a estrada real. E também os cavalos são pastoreados. Assim, há contextos dentro do próprio livro de Mórmon. Essas não são substituições, mas o autor do livro de Mórmon proporcionou o contexto. Não estão tratando de descrever um veado ou algo mais, é a maneira inconsistente de tentar explicar a presença desses nomes no livro de Mórmon. Bom, então depois de trabalhar aí anos, décadas, né, na arqueologia da América Central, ele conclui que a evidência científica simplesmente não consegue sustentar a existência dos povos e dos acontecimentos registrados no livro de Mórmon. Um professor de antropologia da BYU, Universidade da Igreja. No livro de Mórmon também são citadas ovelhas, cabras e porcos. As ovelhas, elas são mencionadas ali no livro de Mórmon como sendo criadas na América pelos jareditas. Alguns versículos também falam sobre a pele de cordeiro. Só que, segundo a história, as ovelhas foram trazidas para as Américas só depois da segunda viagem de Colombo para cá. Eu falo para cá como se eu estivesse na América. Da mesma forma, as cabras também foram trazidas pelos europeus para cá. Da mesma forma, os porcos também não têm evidências de que eles existiam aqui na América antes dos europeus chegarem. A igreja, sobre essa questão dos porcos, se defende dizendo, né, que o livro de Mórmon queria se referir aos javalis, mas, né, como no livro fala que eles eram animais domesticados, não se acredita que conseguiam capturar e manter em cativeiro animais como os javalis. Mas, né, é uma explicação, beleza. Eu fiquei curioso aqui sobre uma escritura, Éter 9:19, que cita elefante. Falei, cara, já teve aquela explicação dos curelons e cumons, que fala que eram os elefantes e camelos numa explicação, mas eu pensei, cara, fala que é citado 2 vezes elefantes em Éter 9:19, eu pensei, cara, eu vou dar uma olhada, né? E realmente tá lá. E tinham também cavalos e jumentos, e havia elefantes e curelons e cumons, todos eles eram úteis para o homem, especialmente os elefantes e curelons e cumons. Então a história, da mesma forma com a questão dos cavalos, também é a questão dos mastodontes e mamutes, né? Então não são elefantes, mas, né, algo parecido.
E eles também se extinguiram ali por volta de 10 mil anos antes de Cristo. Então, 12 mil anos atrás já não tinha esses animais aqui. E a história até explica, né, que a fonte dessa extinção parece ter sido simplesmente a caça predatória feita pelos humanos. Ou também uma mudança climática significativa, ou até a combinação de ambos os fatores. Pelos estudos, sabe-se que uma pequena população de mamute conseguiu ali sobreviver na ilha de St. Paul, ali perto do Alasca, até 6 mil anos antes de Cristo. Mas mesmo assim, não chega nem perto da época da história dos jareditas. Cara, será que dentro dessa possibilidade de Joseph Smith ter inventado o livro de Mormon, ele ia cometer uns erros assim? Digamos assim, o cara não ia pesquisar para saber se existiam esses animais antigamente ou não? Mas dentro da nossa crença de que Joseph Smith não inventou o livro de Mormon, de que ele recebeu essa revelação de Deus, como que seria a explicação para a existência desses animais quando não consegue uma comprovação? Uma comprovação arqueológica da existência deles. Também são mencionadas algumas plantas no livro de Mormon. Então diz que os nefitas produziam trigo, cevada, linho, uva e azeitonas. Mas nenhum desses produtos existia na América antes dos europeus chegarem, né? Eles chamam de América pré-colombiana, antes de Colombo. Esse mesmo professor Matney, lá da BYU, descreveu o livro de Mormon como cheio de anacronismos, e não só contradições com os animais ou com as plantas, mas também com o progresso cultural do pessoal que vivia aqui. Não tinha nada a ver com a cultura do povo encontrado aqui pelos europeus quando chegaram nas Américas. E as pesquisas mostram que não existia essa cultura quando os europeus chegaram e também nunca tinha existido. Porque o povo aqui, segundo o livro de Mormon, tinha, né, um nível complexo de economia, um nível social bem desenvolvido. A gente vê, né, realmente nas leituras do livro de Mormon, fala sobre as moedas, sobre as transações econômicas, e esse desenvolvimento social, cultural não parece ter existido segundo, né, as evidências arqueológicas. O que esse professor da BYU fala? Há um sistema inteiro de produção de trigo e cevada. É uma produção especializada de alimento. Você tem que saber algo para fazer linho, especialmente em climas tropicais. As uvas e as azeitonas, todas essas são culturas de alto desenvolvimento e são de fato sistemas. Ainda assim, o livro de Mormon diz que esses sistemas existiram aqui. Então, o estudioso Robert Bennett, que é da Farms, é um apologista da igreja, fundação da igreja, ele oferece assim algumas explicações para essas problemáticas. Uma explicação é de que, né, os termos cevada e trigo podem estar se referindo a algum outro tipo de grão. Ou, né, a segunda explicação é que sim, podem estar, né, se referindo a uma cevada e trigo que ainda não foram encontradas evidências arqueológicas até então. Bom, eu achei essas duas explicações bem fracas. A gente, né, fala que é um cara, um estudioso, apologista da igreja, tentando dar alguma explicação para essas problemáticas. Outra informação que a gente recebe no livro de Mormon é sobre a existência de carruagens, né, ou carroças como meio de transporte, e isso é citado pelo menos 5 vezes ali no livro de Mormon. A crítica levanta de que não tem evidência arqueológica nenhuma que sustente o uso de veículos com rodas aqui nas Américas, né, naquele período. É conhecido que o modo principal ali de transporte terrestre no Novo Mundo aqui, na Antiguidade, era feito por carregadores humanos, o pessoal carregando o outro, sem nenhuma evidência de veículos com rodas por essas bandas nessa época. Os Incas, por exemplo, eles tinham um sistema de estradas pavimentadas, mas elas eram bem irregulares, né, tipo algumas partes com escadas, algumas partes estreitas, então, né, não tinha como usar uma carruagem num tipo de pavimento desse. Essas estradas, pelo que se conhece, elas eram usadas por mensageiros, que eram tipo corredores, né, e também por caravanas de lhamas.
Agora outras informações sobre metais, aço e ferro. O aço e ferro eles são mencionados várias vezes no livro de Mórmon, né? Por exemplo, aonde? Né? 1 Nef 16, 18, né? Ou Jarom 1, 8, Éter 7, 9. Mas também não tem nenhuma evidência, pelo menos, né, arqueológica, da existência desses materiais por toda a América. Existia, sim, o trabalho com metais na América, mas, né, inclusive no tempo do livro de Mórmon, mas esses metais eram latão, minério de ferro, cobre, prata e ouro. Ele fala que não tinha aço e ferro, mas agora disse que eles trabalhavam minério de ferro, são coisas diferentes? Ou talvez eles quiseram dizer minério de ferro quando citaram ferro. Tem uma citação aqui de um arqueólogo da Universidade de Purdue. Em 2007 ele concluiu com algumas pesquisas o seguinte: mesmo sabendo que os povos andinos antigos forjavam alguns metais, como o cobre, eles nunca forjaram o ferro como foi feito no Velho Mundo. Metais foram usados para uma variedade de ferramentas no Velho Mundo, como armas, enquanto nas Américas os metais eram usados como mercadorias de prestígio pela elite. Interessante. Então o livro de Mórmon ele faz referência a várias, né, espadas e o uso delas em batalhas. Por exemplo, ali nas batalhas dos remanescentes, ali da batalha final dos Jareditas, eles falam sobre lâminas que podiam enferrujar. Alguns apologistas da igreja defendem, dizendo que não eram bem espadas, era mais ou menos uma arma como a Maquahuitl, não sei que arma é essa, mas ela era feita com obsidiana, né, que é uma pedra bem resistente, e podia ser usada para decapitar um homem ou um cavalo. Só que, né, o livro de Mórmon fala sobre lâminas que poderiam enferrujar. No caso, né, obsidiana não enferruja. Então essa teoria, essa defesa já não consegue explicar essa questão, né, de lâminas que enferrujam. Mas o livro de Mórmon não cita só espadas não, né? Eles falam sobre outros materiais de metalurgia avançada que inclui o ferro, né? Que são espadas, arcos, capacetes, couraças de metal, moedas de ouro e prata, e inclusive maquinaria, né? Fala da onde? Em 2 Nef 5:15, Jarom 1:8, né? Éter 7:9. Só que, segundo o professor Matney da BYU, não tem evidência das civilizações das Américas estarem usando esse tipo de material, não. E o professor comenta que esse método aí de produzir armas, ele deixa primeiro que ele requer um contexto socioeconômico especializado, e depois que não tem como evidências serem, né, destruídas com o tempo e que a arqueologia não consiga encontrar, né, essa questão de fundição. Deveria deixar traços arqueológicos para serem encontrados. O professor Matney comenta que sim, tem alguns artefatos de ferro que são encontrados nesse contexto assim pré-colombiano, mas que não tem evidência nenhuma de uma indústria metalúrgica para produzir. O que se explica mais ou menos como se isso fosse proveniente de meteoritos. Então não chega nem perto assim de dar uma conclusão científica de uma metalurgia estar sendo usada aqui na América pré-colombiana. Muito menos para a existência de, né, espadas e armaduras e todas as coisas mencionadas no livro de Mórmon, que até pelo volume, né, de espadas e batalhas que existiram, deveria ter tido já, né, devido a tantas escavações e estudos, já ter encontrado alguma coisa sobre isso. Por exemplo, aquela batalha enorme que teve lá no Monte Cumora, onde eles encontraram as placas de ouro. O Monte Cumora, ele é a propriedade da igreja agora. Só que nada é escavado lá, então não são feitas escavações para provar, né, alguns achados arqueológicos. E outra coisa também, nenhuma moeda jamais foi encontrada. Será, cara? Eu lembro de ver alguma moeda inca ou asteca, alguma coisa assim. Talvez não era moeda então. Posso dar uma pesquisadinha depois, mas, né, é dito que, né, pelo menos aqui no site Investigações Sud, comenta que nunca foi encontrada nenhuma moeda.
sobre esse povo pré-colombiano da Mesoamérica. Bom, e aqui uma parte interessante do nosso estudo de hoje, uma declaração do Instituto Smithsonian em relação ao Livro de Mórmon. Então eles fizeram algumas declarações específicas sobre o Livro de Mórmon. Já que a igreja, afirma que o Livro de Mórmon tem um valor histórico, esse instituto resolveu se pronunciar, se declarar sobre esses estudos referentes ao Livro de Mórmon. E o que diz aqui? O Instituto Smithsonian nunca utilizou o Livro de Mórmon como fonte de orientação científica. Os arqueólogos desse instituto não veem nenhuma conexão entre a arqueologia do Novo Mundo e a matéria de que trata o livro. O tipo físico do índio americano é bastante mongoloide, achando-se bastante relacionado com os povos do centro, leste e noroeste da Ásia. As evidências arqueológicas demonstram que os ancestrais dos índios de hoje chegaram ao Novo Mundo passando provavelmente por uma faixa de terra que havia no Estreito de Bering durante a última era glacial, numa contínua série de pequenas migrações que tiveram início por volta de 25 a 30 mil anos atrás. As evidências existentes dão a entender que o primeiro povo a chegar a este continente pelo leste foram os noruegueses, que aportaram na região nordeste, a gente está falando dos vikings mais ou menos, da América do Norte por volta do ano 1000 a.C. Não existe nada que comprove que eles tenham chegado ao México ou à América Central. Uma das principais linhas de evidência que embasa os achados científicos que conecta as civilizações do Novo Mundo com as do Velho Mundo, se é que elas realmente ocorreram, foi de pouquíssimo significado para o desenvolvimento das civilizações indígenas americanas, e é o fato de que nenhum alimento vegetal ou animal domesticado ocorreram no Novo Mundo nos tempos pré-colombianos. Os índios americanos não tinham trigo, cevada, aveia, pães, arroz, bovinos, porcos, galinhas, cavalos, burros, camelos antes de 1493. Os camelos e cavalos viveram nas Américas com os bisões, mamutes e mastodontes, mas todos esses animais foram extintos por volta de 10 mil anos antes de Cristo, na época em que os primeiros caçadores se espalharam pelas Américas. A gente ainda está dentro da declaração do Instituto, tá? Ferro, aço, vidro e seda não eram usados no Novo Mundo antes de 1492, exceto por ocasionais usos de ferro não derretido de meteoritos. O cobre nativo era trabalhado em várias localidades na era pré-colombiana, mas a metalurgia verdadeira era limitada ao sudoeste do México e da região andina, dos Andes, onde sua ocorrência no final da era pré-histórica envolvia ouro, prata, cobre e seus similares, mas não ferro. Então aqui termina essa declaração do Instituto Smithsonian sobre o parecer deles aí entre o Livro de Mórmon e a arqueologia. E olha que interessante, um arqueólogo mórmon chamado D.F. Green, ele afirmou o seguinte: se tivermos que estudar a arqueologia do Livro de Mórmon, então devemos ter uma grande quantidade de dados com os quais tratar. Não o temos. O Livro de Mórmon está realmente ali, de modo que o podemos estudar, e a arqueologia está realmente ali de maneira que podemos estudar, mas ambos não estão vinculados, pelo menos não estão ligados na realidade, já que nenhum lugar mencionado no Livro de Mórmon se conhece com referência à moderna topografia. Pode-se estudar arqueologia bíblica, porque sabemos onde estavam e onde estão Jerusalém, Jericó, mas não sabemos onde as cidades nefitas Zaraemla e Bountiful. Bountiful não foi traduzido, eu acho que é a terra de abundância. Nem qualquer outro lugar estavam ou estão.
seria de esperar que uma concentração na geografia fosse prioritária, mas vimos que 20 anos de tal estudo nos deixaram com as mãos vazias. D.F. Green, arqueólogo mórmon. O estudo da relação da ciência com o Livro de Mórmon vai ficando por aqui, né? Mas tem alguns comentários lá no blog Investigações Sud sobre esse assunto, e alguns membros da igreja comentam o quê? Que a ciência desvalida até, né, a existência ou a ressurreição de Jesus Cristo, Adão e Eva, o Jardim do Éden, toda a história da Terra contada pela Bíblia. Então, se a gente fosse levar em consideração os estudos científicos, né, evidências científicas para desvalidar o Livro de Mórmon, também teria que desvalidar toda a história religiosa bíblica. Então esse membro diz que ele não precisa da palavra da ciência para comprovar os fatos espirituais. Todo esse estudo é perda de tempo e que ele leva em consideração a opinião do cientista de todos os cientistas, que é Deus, o Todo-Poderoso, que pode nos afirmar a veracidade do Livro de Mórmon através de um testemunho, né, perguntando, né, para ele próprio e não para cientistas do mundo, vamos dizer assim. Tem lógica, sim, esse comentário. A questão espiritual não precisa necessariamente ser comprovada por evidências científicas. É a questão da fé mesmo, né? Por isso muitas crenças religiosas conflitam entre elas, e a crença religiosa também conflita com estudos científicos ou, né, a arqueologia, que foi o que a gente deu uma analisada aqui. Mas uma pessoa levantou um comentário, um argumento interessante. Disse que a Bíblia não é anacrônica, não é tão problemática como o Livro de Mórmon, porque ela é comprovada em alguns pontos, como geográficos, históricos, pela ciência, e o Livro de Mórmon não. A investigadora comenta, né, que desmerecer evidência científica, né, ou estudos como perca de tempo, né, principalmente quando ela comprova uma contradição, né, não é legal. E eu diria também que da mesma forma seria criticar a fé religiosa de qualquer pessoa como uma perda de tempo também. Vamos dizer, por exemplo, né, que o Alcorão, né, que foi escrito por Maomé e teve toda uma história de que ele encontrou um anjo que citou tudo para ele, vamos dizer assim, que a ciência também não encontre nenhuma evidência científica de que isso aconteceu. Na Igreja Sud, a gente não iria usar esse embasamento científico para comprovação de que a Igreja Islâmica ou a religião islâmica não é a correta, e sim, né, a Igreja Sud? Então, ao mesmo tempo que a igreja confirma que todos têm o direito de defender a sua fé e ter a sua fé religiosa, ela também afirma que ela, né, a Igreja Sud, é a correta. Mas, né, todos têm o seu direito de viver a sua religião ou viver a sua crença. Da mesma forma que se um batista, por exemplo, chega para mim e fala, eu tenho aqui um documento, tenho informações que levam a acreditar que a minha igreja batista é a correta e não a sua Igreja Sud. Eu vou ouvir o que ele tem para dizer, e se aquilo não me convencer, eu vou levantar os meus argumentos, porque eu já absorvi a informação que ele tinha para me transmitir. Da mesma forma que nós estamos fazendo aqui, senhoras e senhores, essas informações que estão sendo trazidas são base de estudos, né, de muitas pessoas, estudiosos, arqueólogos e historiadores, tanto, né, mormons, tanto da igreja quanto da crítica. Eu estou reunindo essas informações que estão sendo úteis para mim também. Esse amontoado de informações para somar com a minha crença religiosa da igreja, para que eu possa juntar tudo e tirar a minha própria conclusão. E confesso aqui para vocês que depois de mais de 10 episódios, muitas informações têm me deixado bem frustrado, porque até então o que eu acreditava que a crítica fazia contra a igreja era calúnia, difamação, informações falsas. E o que eu tenho visto são informações relevantes que a igreja não rebate. Ou, se a argumentação existe,
a igreja deixa para um instituto fazer, né, para ela própria não se colocar na linha de batalha, vamos dizer. A linha de batalha da igreja é a fé, então você ora e você tem fé. Aí a linha de batalha intelectual, a igreja deixa para esses institutos, né, debaterem, e esse debate, para mim, pelo menos, tem se mostrado inexistente em alguns pontos ou fraco em alguns outros pontos. Um outro comentário interessante que eu tô lendo aqui ainda no blog das Investigações Sud fala, né, que a verdade que interessa para ele é a de Deus e não a dos cientistas. Se esses doutores do saber humano não são capazes de explicar muitos fatos narrados nas Escrituras, por que eu trocaria a opinião do Criador para a deles? Se Deus me disse que o livro de Mormon é verdadeiro, isso me basta. O mundo todo pode dizer o contrário, que eu não estou nem aí. Quer chamar isto de fé cega? Fique à vontade. 2 pontos sobre esse comentário que eu gostaria de levantar é que os cientistas eles não conseguiam provar que a Terra não era o centro de tudo, e sim, né, tipo, tudo girava em torno do Sol, e tem muito mais coisa a ser levada em consideração a isso nos tempos antigos. Muitas coisas foram descobertas depois, o que a igreja negava, a igreja que eu digo, né, a igreja católica, negava e perseguia os seus estudiosos. Matou alguns deles. Eu sei que a ciência é uma arte, né, um estudo que está sempre em evolução e está sempre desvendando novos mistérios. Se você for levar em consideração, né, por que eles não explicam tal e tal coisa? A crença religiosa, por exemplo, do Antigo Egito, como é que eles iam explicar que o rio Nilo subia e descia? Eram os deuses. Como eles iam explicar aquela bola enorme, quente lá no céu? Era um deus. Então todas essas coisas eram deuses. Até estudos, né, desvendarem que não. São planetas, são estrelas, são, né, a lua interferindo na Terra com as marés. Por exemplo, o arco-íris. Esses dias eu vi um arco-íris no céu enorme. Cara, para quem não tem estudo nenhum, né, milhares de anos atrás, como é que vai explicar aquele negócio no céu? São os deuses. Obviamente, hoje em dia, pela ciência, a gente descobre que não. Não, são partículas de água no céu que refletem a luz e fazem aquelas cores. Então, esse argumento aí, né, de os doutores do saber, né, não são capazes de explicar fatos das escrituras, por isso Deus sabe de tudo, não é um argumento muito forte, não. E essa questão, né, de que se Deus me disse que o livro de Mormon é verdadeiro, isso me basta, tudo bem. Né? Essa é a questão, sim, que eu bati em cima lá no nosso primeiro episódio dessa temporada, questão do testemunho, muito importante essa questão do testemunho para a gente adentrar essas novas informações que a gente está desenvolvendo aqui. Mas o muçulmano também recebeu um testemunho do Alcorão. O batista também recebeu um testemunho da igreja dele. E quem está certo? É um questionamento, né? Como que o mesmo Deus fala pro Mormon, pro Sud, que o livro de Mormon é o verdadeiro, que essa é a igreja verdadeira na Terra, e esse mesmo Deus também fala pro muçulmano que a igreja dele é a verdadeira e o restante são infiéis. Alguém está errado, e é esse o ponto que é levantado quando são levantadas essas argumentações. A possibilidade de alguém estar errado. E é muito doloroso quando esse alguém é a gente. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.